eu mudo algo para mim, também estou a mudar para a comunidade. E hoje estou aqui para vos dizer a melhor ferramenta para mudar a vida. Escola. E por mais que eu te dê o curso de formação profissional, mas quando não tens conceitos básicos sobre formação humana, não fazemos nada. É que as pessoas não discutem o desenvolvimento do país. As pessoas não discutem as soluções do país. As pessoas discutem interesses deles. Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 199 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica, para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem o conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriar-se desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Amandio Fondo, cofundador e diretor executivo da Associação Comunitária para o Desenvolvimento Humano, ASCODESHA. Amandio Fondo, bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo, obrigado. Eu estou aqui, já estava ansioso para estar neste podcast e para ter essa conversa de liderar pelo exemplo, conforme se fala, né? Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Quando se fala de comunicação como ferramenta de liderança, e há bocado deixou-nos escapar que é um contador de histórias, e também é assim descrito. Em que medida é que contar histórias é uma forma efetiva de comunicar para transformar? Bom, eu às vezes começo a dar história começando da minha vida, né? Explicar às pessoas como que o Amandio Fondo surge, se transformou e se transforma. Não é? Se transformou e se transforma nesta pessoa. Eu, na realidade, surjo de uma família muito humilde. Não, mas muito humilde. Eu, às vezes, eu tenho dito essa expressão humilde, estamos a embelezar muito, né? Muito pobre, não é? E que mesmo com aquela idade que eu tinha,
mas eu percebi que era necessário mudar algo para mim, para a minha comunidade, não é? Porque se eu mudo algo para mim, também estou a mudar para a comunidade. Então foi uma coisa dessa que eu costumo contar esse tipo de histórias, para os colegas poderem perceber de que ao entrar no terreno, ao comunicar com os nossos beneficiários, com as pessoas que participam de forma direta nas nossas atividades, então eles estão a mudar a ele e a própria comunidade. Então isto vai mudar, vai ser para todas as pessoas de forma geracional. Então é isto que eu sempre conto nas pessoas. Vamos mudar a nós, mas também temos a capacidade de mudar a nossa comunidade. Porque se tu não se muda, geralmente vai conseguir mudar a comunidade. Porque como é que a pessoa vai começar a ver qual é o exemplo que eu vou ter daquela pessoa? Mas ele diz para eu mudar. Diz que eu tenho que virar à direita, mas ele está a virar à esquerda. Então temos que ter uma comunicação única aqui, básica. Então, para as coisas poderem andar. Então é isso que eu tenho feito. Conto histórias assim, quero quando participo numa atividade que eu sou convidado por eles mesmos, os colegas, para participar, conto uma história sempre lá para o grupo que eu encontro. Uma história muito bonita, uma história muito triste, uma história que cada um vai escolher como que achou, como que se enquadrou, como se encontra. Então isto faz de mim e faz da pessoa que está a escutar a história uma escolha. Se quer mudar ou quer manter no mesmo local. Muito bem. E como é que escolhe as histórias para contar em função das muitas histórias que vive no dia a dia, das muitas histórias que lhe transformou? Eu olho o ambiente. Se o ambiente é mais para a questão de formação, por exemplo, eu tenho uma história muito linda. Quando chego o debate está relacionado com a educação, eu conto uma história relacionada com a educação. Eu conto milhares de jovens. Eu digo, em 89 eu abandonei a escola. Eu abandonei a escola de verdade. E só voltei para a escola em 95. Em 95. Eu andei todos aqueles sítios. Eu cheguei a guarnecer carros no cemitério Languém, não é? Eu cheguei a vender gelinhos ali na escola secundária de Languém. Eu andei de bicicleta de aluguer, não é? Que meu irmão teve que ter algumas bicicletas na altura. Eu fiz quase aquelas brincadeirinhas para conseguir ter dinheiro fácil e ficar no mesmo local. Mas fui percebendo que isto não vai me levar a lugar nenhum. O que tinha que fazer é voltar para a escola. Não interessa como. Tinha que voltar para a escola e fui sentar numa sala de alfabetização. Foi minha escolha, ninguém disse que tinha que ir para a alfabetização. Foi minha escolha, fui fazer o curso de alfabetização, tinha 15 anos. Fui fazer o curso de alfabetização. E depois de fazer o curso de alfabetização, seguia o ensino normal, até chegar à universidade. Eu fiz o meu curso de Direito. Mas tudo isso explico aos beneficiários de que entrei na escola secundária, mas quando entrei na escola secundária, eu vi a necessidade de criar uma associação com os meus colegas. Para quê? Para poder alcançar vocês. Eu hoje estou aqui para vos dizer a melhor ferramenta para mudar a vida é a escola e a educação. Não te importas. Eu sofri muito bullying. Vamos só testar a alfabetização. Deixa aqui, deixa de escola. Agora testar a alfabetização. Mas é a escolha. Eu tive que fazer. Tive que ter coragem. Então eu sensibilizo, eu mobilizo mais os jovens. E as jovens que me escutam. As jovens que
que eu conheço, que hoje também estão a fazer superior, fizeram alfabetização ali na minha instituição. Porque temos curso de alfabetização também. Fizeram alfabetização ali. E são histórias que eu conto cada momento. Eu tenho história para contar, não é? Cada momento, cada evento, eu sempre tenho uma história que vou contar, que vai de acordo com aquela situação toda. Não é? Então, eu conto assim mesmo as coisas, as minhas histórias, não é? As minhas histórias para a alfabetização, para o reforço escolar, questão de explicação. Eu explico, olha, chegou um momento que eu não sabia nada, nem ler, nem escrever, mas a melhor coisa que tive que fazer foi de procurar uma casa em que se dava o reforço escolar. O reforço escolar é a explicação. Tive que entrar lá para fazer esse curso de reforço escolar. Não é? Na realidade, na escola eu não aprendi a ler nem a escrever. Mas tudo isso tive que aprender sozinho. Muito bem. Tive que aprender sozinho. Fui conseguindo. Quando percebi que já conseguia ler e escrever um pouco. E como que eu escrevia um pouco? Como que eu percebi que eu já sabia escrever? É quando comecei aquelas brincadeirinhas nossas de escrever uma cartinha para a menina da zoninha, né? A menina da zoninha. É quando percebi que eu de fato escrevi. Agora sei escrever, não é? Naquele processo todo que eu expliquei, deixei de estudar, quase estava na 3ª classe, né? Tudo aquilo que eu aprendi lá ficou ultrapassado, mas eu faço as coisas assim, então conto a história assim mesmo. Muito bem. De que forma a sua história de vida ela é entrelaçada com a história dos seus progenitores? E como é que quer que a sua história seja uma ligação para a história de seus filhos? Bom, é assim, a minha mãe era uma mãe analfabeta, né? Nunca é isso. Minha mãe não estudou, não sentou na carteira, não é? Mas a minha mãe foi uma grande mulher. É uma história que eu não me canso de contar esta. Quando ela ficou doente, fui para lá para visitá-la. E uma das coisas que ela disse que você não pode vir mais me visitar. Eu disse, mas a minha irmã está a vir, ou também está a vir. Ela disse que não, eles podem vir, mas você tens que estudar. A sua missão é estudar. Estudar. Naquela altura eu não percebi a missão. Eu perdi minha mãe quando tinha 7 anos, na verdade. Ela falava com aquelas coisas todas. Eu não percebia por que estava a dizer isso. E falou dessa maneira. Por isso, às vezes, eu tenho dito aos meus filhos, né, de que a melhor coisa que nós temos que fazer, o investimento que temos que fazer, é a escola. Se nós voltarmos para a escola, nós vamos conseguir alcançar o nosso maior objetivo. Porque se acha que o seu objetivo é se tornar uma pessoa bem-sucedida, para estar lá, mas tens que ter formação, tens que se formar, tens que saber ler, contar, interpretar o que você está a contar e ler. Mas se tu não tens isso, aí não tem como. Então a minha mãe deu-me isso. Você tem que estudar, não há outra coisa. Por isso que eu transmito isso para vocês. Vocês têm que estudar. É a única coisa que vocês podem fazer. É um investimento que é caro, mas não tão caro assim. É uma questão de paciência. Hoje, os meus filhos, eu tenho lutado muito. Não é? Eu tenho filhos biológicos meus, mas tenho filhos que eu herdei do meu irmão, que faleceu já há 2 anos. Então, esse também
tornar os meus filhos. Não é? Então, tenho passado este legado de que a melhor coisa é a escola. Sem a escola não temos como avançar, não temos como progredir. A nossa equipe, aliás, a minha equipe de trabalho, todos eles na altura não tinham ensino superior. Mas com aquela situação toda que eu trazia, foi a partir do momento em que eu fui ver que precisava entrar na faculdade, precisava fazer aquele meu curso dos sonhos, que eu trazia o curso dos sonhos desde 1992, de fazer o curso de Direito. Não para me tornar advogado, mas aquela coisa, né? Para gerir uma instituição, essas coisas todas. Mas eu fiz o curso de Direito, mas porque aquele sonho de infância, aquele sonho de isto aqui é Direito. Eu fui perceber que o Direito é muito mais daquilo que eu acreditava que fosse, né? Que era somente fazer o curso de Direito para ser advogado. Fui perceber que há muita coisa, mas muita coisa mesmo, que se pode fazer, além de a pessoa perceber que não, é mais para poder exigir os meus direitos, é mais para... Não, há muita coisa. De que forma é que esta escolha pela área de Direito veio acender a chama em si de lutar pelas pessoas? Por que prefere as pessoas a despeito dos bens materiais, das coisas? Direito, conforme eu estava a falar, né, me despertou uma coisa muito boa. Quando nós estamos a falar de escola, educação, é direito. Quando nós estamos a falar de educação, de saúde, é direito. Quando nós estamos a falar de formação profissional, é direito. Então, isso tudo, quando fui fazer já o direito, deu sentido maior, de que são as pessoas que nós temos que cada vez mais trabalhar. E ainda mais olhar a questão de formação humana. Porque uma das coisas é a questão da formação humana que falta, né? De começar a trabalhar esta parte, não é, da formação humana. Porque por mais que eu te dê o curso de formação profissional, mas quando não tens conceitos básicos sobre formação humana, não fizemos nada. Então nós precisamos trabalhar a parte da formação humana. Penso que quando eu falei da questão relacionada com umas formações que fazemos antes de dar o curso ao jovem, há um período de 3 dias que nós trabalhamos com ele. Aquilo é formação humana. Hoje há outros que fazem essa formação humana de 1 mês, 2 meses, não é? Mas nós, naquela altura, a ideia era formar o humano. Digo, olha, há aspectos humanos que você precisa perceber e compreender, de que só isso consegue passar para outra fase, não é? Então o direito entra. O direito entra, porque nós damos um curso profissional. É um direito providenciar, não é? Curso de formação profissional e emprego para as pessoas de qualidade. Quais são as principais qualidades que aprecia no líder? Eu aprecio muito alguns líderes, quer dizer, algumas qualidades de um líder. Não um líder autoritário, autoritarismo não é? Mas um líder liberal, não é? Eu costumo dizer que os liberais são mais felizes. E às vezes quando eu digo liberal, não é o deixa andar, né? Não é? Porque as pessoas podem perceber que esse está lá, não deixa, não. Um líder liberal que deixa as pessoas a ter iniciativas, não é? A ter iniciativas próprias para
desenvolver capacidades para a própria organização, não é? Porque se tivermos um líder autoritário, é capaz que esta organização, este líder não desenvolve. Mas quando nós temos este líder liberal, ele tem duas saídas. A primeira é a própria estrutura da organização, não é? Ser montada e se fortalecer. É o próprio líder que se fortalece, porque a sua equipe está a começar a se auto-liderar. Não se percebe? Se consegue se autoliderar. Mas quando nós não permitimos este tipo de liderança e queremos criar outros sistemas, que eu concordo com alguns, mas para mim o liberal é uma coisa muito bom. Muito bom. Eu fico fascinado com este tipo de líder que cria condições para a equipe se liderar, se autoliderar ainda mais, porque aquela questão é que o próprio líder liberal, nesse caso, aprende boas coisas. E essas boas coisas não aprende somente dentro da equipe de trabalho. Ele leva isso para até a família, não é? E na família ele começa, a partir dos exemplos que vai começar a dar, os filhos, os sobrinhos, os netos, todos eles começam a copiar o exemplo de um líder liberal, que eu acho que seria muito bom, porque as coisas... Agora, se nós temos outros, quer dizer, há outros que têm líderes, dizem líderes democráticos, né? Mas para mim não tem nada contra. Mas para aquilo que eu defendo, que sempre defendi, que é um líder liberal, que deixa as pessoas ter iniciativas reais de desenvolver, iniciativas que podem colocar a organização mais em cima, não é? De que um líder que vai ditar as coisas, não, a reunião não pode começar sem a minha presença, eu tenho que compreender, eu tenho que perceber, antes disso nada vai acontecer. Não. Eu, no exemplo concreto, queria uma estrutura que me facilita, mesmo estando dentro ou fora do país, as coisas acontecem muito bem. Só um telefonema, nós tomamos uma decisão de as coisas serem daquela maneira. Porque achamos que há vantagens. Essas vantagens vão diretamente para os nossos beneficiários. Ok? Estão satisfeitos? Essa seria a minha resposta. Estão satisfeitos? Estão satisfeitos? Estão seguros? Vamos. Muito bem. Então, eu defendo isso aí, o liberalismo, liberar as coisas acontecer e as coisas andar, não é? Porque não podemos também pôr em causa a organização, pôr em causa as atividades, pôr em causa os beneficiários, só para o nosso ego. Não é? Por nosso ego. Não porque estou contra os outros, mas é aquilo que eu defendo, né? Eu defendo isso, a liderança liberal, não para o gozo, mas porque é uma experiência que me motiva, é uma experiência que eu sempre tenho carregado no meu dia a dia. Muito bem. Quem é uma líder, vamos perguntar assim, uma mulher líder que admira e por quê? Aqui em Moçambique, ou a nível global? Bom, é difícil, né? É difícil, mas é muito fácil. Eu admiro muito a Kitera Gueringano. Eu vi a Kitera Gueringano quase a nascer, né? Mas não por aí. Quando eu digo a nascer, isso é um movimento Parlamento Juvenil. Eu via ela ainda uma menina muito, não é? Então eu percebi que ali
há uma bomba que está a vir, que muitos ainda não perceberam. Ainda não perceberam. E eu admiro muito a Garigano. E admiro muito. Eu acho que o dia que muitos vão tentar perceber da grandeza como ela é, vão se admirar. Nós vamos se admirar. Agora, se nós olharmos também para a nível dos países, né, podemos olhar também a antiga chanceler alemã, Angela Merkel. Eu admirava muito ele, a forma como ele dirigia aquela nação toda. Muito bem. Se houvesse algo que pudesse mudar em si de noite para dia, o que seria? Opa! Muita coisa poderia mudar. A primeira coisa, o sobrepeso que eu tenho poderia mudar, não é? Podia mudar o meu sobrepeso. Eu sou muito gorducho, né? Mas quem já me disse que as pessoas não são iguais. Há quanto tempo que toma chá? A pessoa me perguntar há quanto tempo, é um amigo francês esse, há quanto tempo que toma chá para emagrecimento? Eu disse. Há quanto tempo que você faz caminhada? Eu disse. Há quanto tempo que você faz ginástica? Eu disse. Há quanto tempo que você está a comer pão integral? Eu disse. Diz que durante todos esses anos ainda não percebeu que o seu corpo é esse. Esse é o seu corpo. Porque corre o risco de tomar manjar e isso não te quer bem. Corre o risco de fazer uma cirurgia plástica qualquer e isso não te quer bem. Não é? Então, o que tu tens que fazer é habituar o seu corpo, ganhar o seu autoestima. Não é? Ganhar isso aí. Não é? Mas, bom, é o corpo que eu tenho. A minha avó era assim, o meu pai também era assim, mas não é uma justificação para eu esconder para a minha tristeza, né? Mas são coisas que não se pode mudar. Não se pode mudar. Excelente. Quando olha para aquilo que é a liderança moçambicana, ou a sociedade moçambicana, bem falou que a Escudécia tem uma atenção especial para a questão de treinamento de caráter, né? E olha sempre a nossa liderança em geral, o perfil do moçambicano em geral, para aquilo que poderia ser uma liderança, por exemplo, liberal. O que pode estar a faltar, ou o que tem que se trabalhar mais no moçambicano em geral para que se torne um líder liberal? Ok. Bom, acho que faltou muita coisa, né? Faltou muita coisa, porque se nós voltarmos para depois da independência, o que falou-se muito era o triunfalismo dos libertadores. Era isso que se falava, não é? Era um triunfalismo dos libertadores. E depois da independência nacional, depois de o presidente Samora nos deixar, tivemos essa liderança liberal que foi mal interpretada, mal implementada, de várias formas. Quer para as pessoas que estavam a liderar o país, quer para nós, os outros. Principalmente quando chegamos na década de 90, quando sabemos que agora era a democracia. As pessoas começou o liberalismo, a democracia ao mesmo tempo, e nós esquecemos que nós éramos uma nação. Esquecemos que nós somos uma nação. Aí houve um esquecimento de nós todos. Eu acredito que aqui nós não podemos lançar o pão para um lado. Há uma forma de nós repartir o pão. Nós, como povo, o que fazemos para impedir isto? Nada. Não fizemos nada. É um exemplo claro agora.
Tem uns que são os verdes, tem uns que são os vermelhos. Esquecemos que todos nós somos moçambicanos. Esquecemos que todos nós somos moçambicanos. E uma das coisas que eu tenho notado é que as pessoas não discutem o desenvolvimento do país. As pessoas não discutem as soluções do país. As pessoas discutem interesses deles. Interesses pessoais. Então, é difícil nós começarmos a colocar o país dentro daquilo que são as prioridades. Dos debates que tenho acompanhado, que eu acompanho quase sempre, ninguém chegou lá e disse, bom, na educação, ou vamos lá termos um encontro. Não sei o que vai acontecer com este diálogo nacional inclusivo, mas ninguém chegou a dizer que na educação seria fundamental, mas fundamental mesmo, de primeira até sexta classe, aprender-se apenas 2 disciplinas: português, matemática. Português, matemática. E as nossas línguas nacionais. E ter o estudante, o aluno nesse período todo, ele aprender também a questão de respeitar o papá, a mamã, respeitar o vizinho, valores morais, ainda de baixo. Mas nós estamos a ter um sistema de educação que, da primeira até a segunda classe, temos português e matemática, tudo bem. Da terceira, há uma outra disciplina. Quarta, há uma outra disciplina. Então, aí, esquecemos as coisas básicas. E queremos correr e querer ensinar a criança a saber tudo. E há escolas que agora já metem inglês, por aí diante. Não nego, é aquilo que cada um precisa. Mas seria, talvez, definir um sistema bom de educação. E da 7ª classe até 9ª classe, também definir-se um outro sistema. Não vamos correr com as outras línguas estrangeiras, o português também é estrangeiro, não é? Mas também pensarmos bem daquilo que nós queremos. De 10ª a 12ª classe, o aluno aí já pode escolher aquilo que ele quer. Eu digo, não, eu quero letras. Não vai encontrar o inglês, o francês, todas as línguas que precisa compreender. Histórias agressivas dos outros países, por aí em diante, para poder se preparar melhor para entrar na universidade. Mas nós estamos a encher muita coisa. Falo isso porque eu passei dessas classes todas. Não é? É a classe que cheguei a perceber que aqui parece que estou a repetir assuntos que eu vi lá atrás e que é a mesma coisa. Não é? Eu não tive dificuldade nas escolas secundárias, porque são coisas que eu sabia de que isto não temos como. Não é? Não temos como. Agora, as prioridades nacionais estão a falhar muito. Estão a falhar muito daquilo que, pelo menos, não nasce culpa para os atuais líderes, não é? Mas a forma como eles têm feito a comunicação com as populações, a comunicação com os grupos do interesse, a comunicação com... Porque se nós olharmos para o mandato passado e o mandato antepassado, o diálogo era com os empresários. Era difícil ter o diálogo com as organizações da sociedade civil. Sentar na mesma mesa, discutir assuntos concretos, porque direito ou mal,
as organizações da sociedade civil estão lá no terreno. As organizações da sociedade civil estão lá no terreno. Eles conhecem aquele menino vulnerável, desfavorecido. Eles conhecem aquela pessoa vivendo com HIV. Eles conhecem aquela pessoa com deficiência, as suas necessidades. Eles conhecem aquela pessoa com tuberculose, que vive com tuberculose. Eles conhecem aquele menino que perdeu o pai, a mãe. Aquelas meninas que vivem apenas com a avó, o avô. Então, não houve conversa. Não houve esta conversa. E foi difícil ter esse tipo de encontros. Então, as nossas lideranças falharam muito a esse pacto social. Não é? Houve pacto que tinha que ser feito, ser criado, ou acho que tinha que existir dentro das nossas leis, e deve existir isso. Existiu o Ministério da Mulher e Ação Social, agora é Mulher de Gênero, é Ministério de Gênero, Trabalho, Gênero, Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social agora, né? Acho que é isso. É isso. E ficou-se na perspectiva de que iria-se trabalhar dessa maneira com as organizações. Mas esqueceu-se de que era necessário existir diálogos abertos, diálogos fortes, não é? Com esses todos. Em algum momento reuniam-se apenas com os sindicais, mas esqueceu-se de que existe esta parte aqui das organizações da sociedade civil que poderiam ajudar em algum momento o caminho certo. E talvez eu acho que o que muito faltava é a questão de aquela organização não pode vir porque vai me dizer coisas pesadas, mas não vai te matar. Se te falar coisas pesadas, não vão te matar. As pessoas vão te falar a verdade, pode não gostar ali mesmo. E quando eu falava do liberalismo, né? Que em algum momento os colegas te falam a verdade, né? E a verdade às vezes te machuca. A verdade te machucou. Mas era necessário. Ninguém vai me matar me falar a verdade. A pessoa está a falar aquilo que acha justo, acha correto, para as coisas poderem andar. Muito bem. Qual é o livro que leu que mais falou consigo, dos vários que leu e lê? Mas qual é aquele que leu e que sentiu, parece que estava a escrever para si, estava a falar consigo? Bom, de tantos outros, é de um escritor alemão, Um Olhar na Vidraça. Esse livro eu coloco na linha da frente. Por quê? Porque é um livro que eu comecei a ler desde 1997. É um livro que era do meu irmão. Esse livro, na realidade, ele não me deu. É um livro que eu levei, não é? Comecei a ler, olhar na vidraça. O que é isto que quer dizer? O livro suscitava várias histórias, não é? Várias histórias investigativos, não é? Quando eu falava de questão de direito, né? Questões policiais, não é? Trazia muitas histórias e abordagens que me deixava, ao terminar um capítulo, já tinha a vontade de ver o outro, mas o que o outro vai me reservar, não é? Dessa história que é tão boa e tão prazerosa. Então, eu fui lendo o livro, não é? Eu disse um olhar na vidraça, né? Um rosto na vidraça, um rosto na vidraça. É assim mesmo que eu comprei o livro. E o próprio livro eu dei ao meu filho. Logo quando entrou na faculdade, eu disse, olha, agora é sua vez, então de me contar a história. Eu conheço a história. Me conta a história para me convencer de que leu esse livro aqui.
ele começou a contar a história de tal maneira, e logo quando contou a história de um homem no trem, eu disse, pá, essa parte me interessa. Ele começou a contar a trajetória, não é? Daquele capítulo. Eu vi que ele leu o livro, o capítulo, não é? Leu o capítulo. Eu disse, não, lê outro. Eu gosto quando as pessoas contam a história, não é? As histórias são muito prazerosas, não é? Então, outro livro que me cativou muito são livros nacionais, né? Que me cativou muito, foi de Calanda Silva. Foi de Calanda Silva, por coincidência, eu conhecia ele em 2006. Naquele período que eu realizei o Mundialito, e depois fui conhecer a ele. Ele disse, Amandio, tem uma atividade da CPLP que queria realizar, e falaram-me de ti, que você realizou com sucesso o Mundialito de futebol. E agora eu quero realizar também um torneio para a comunidade dos países falando a língua portuguesa. E o Brasil desta vez é que vai liderar, não é? A CPLP. Então, acredita, quando nós encontramos com o escritor da dimensão do Calanda Silva, naquela altura, não é? As perguntas, as respostas estavam comigo mesmo. Mas eu fui diretamente, falei com ele, e ele disse, não, Amandio, esteja à vontade, porque as tuas respostas, não é? São de muita gente. Não diz as tuas perguntas, as tuas respostas são de muita gente. Falei com ele foi para a minha instituição, foi conhecer, e disse, não, o campo é este, o campo de Cap-Cap, que vai realizar esse torneio. E falamos, eu disse, olha, eu gostei muito, eu adoro muito os teus textos. Diz que, não, gosta? Diz que, até agora tenho este outro que acabou de sair. Esse livro era a dissertação dele do curso de doutoramento. Não é? Então levou o livro, ele defendeu ali um dos livros do Carveirinha. Não é? Sim, defendeu ali um dos livros do Carveirinha. Eu levei o livro, mas não li. Levei o livro, não li. Não li porque quando estava a sair dali do centro, na altura era Centro Cultural Brasil Moçambique, agora já mudou de nome, não é? Quando chego na Romos, não é, na altura de Anhar, quando faço isto na minha pasta, está aberta, levaram-me o livro, levaram-me o telemóvel e nos pararam num posto policial, ali na 18ª Esquadra. E procurou-se para todo mundo ali. Não apanhamos nada. A única coisa que eu recuperei foi o telefone, porque alguém veio para me vender o mesmo telefone. Veja como chamam. A pessoa veio para me vender o mesmo telemóvel e eu disse que ok, tá bom, vou comprar o telemóvel, mas esse telefone é meu, eu posso te provar. Aqui tem o número da embaixada americana. Ele disse, é impossível, está aqui. Mostrei. Tinha a magenta, está vendo esse número que está aqui? Posso estava, esse era o nome até. Então logo fiz, saiu. Disse, agora vou ligar para Calanda Silva. Olhei ali e disse, está aqui? Então ele disse, opa, boss, o telefone eu apanhei o telefone, não é? Então eu disse, opa, do dinheiro que estava a pedir, vou dar a metade. Pelo menos para recuperar o meu telemóvel. Então, são essas histórias destes autores, né, que tenho me servido, né? Quer dizer,
Calando da Silva, porque são livros que eu li na escola secundária, mas também me cativou e fui apanhar o livro. Não comprei porque não tinha condições de comprar. Fui apanhar o livro com uma colega minha, não é? Que me ofereceu o livro na altura. Por acaso até hoje tenho o livro, não é? E tenho também o livro da minha coterânea, a Paulina Chiziano, não é? Tenho o livro. Este também é um livro que tive que ofertar o meu filho. De liderança também tenho aqui, e é de um autor angolano, me foge o nome aqui, mas é de um autor muito bom, e usamos o mesmo livro para as nossas sessões de debate. Não é? Tem boas expressões lá onde nós usamos para falar naquilo que nós chamamos de percurso cidadão, não é? Cidadania, principalmente, que nós falamos lá, quando falamos de questão de lideranças, por aí em diante, os nossos colegas usam muito esse autor, mas como posso me esquecer? Acho que eu estou a ter problemas sérios de memória, como meu avô. Então, mas eu acredito que isso não vai chegar lá, não é? Mas são esses livros que eu tenho. Mas como? Sim, são esses livros que eu tenho que me ajudam a trabalhar, que me ajudam a refletir numa decisão que eu tenho que tomar, que me ajuda a perceber como dar um maior seguimento a um problema que sou colocado por um colega. Porque a liderança, quando é bem aplicada, ajuda a resolver assuntos do dia a dia, mas também ajuda a desenvolver a própria organização. E isso para mim é fundamental. Muito bem. Isso para mim é fundamental. Muito bem. Para terminar, eu gostava de saber como é que o líder Amandio Fundo prepara-se diariamente quando está no seu espaço privado. Uma preparação mental, emocional, espiritual e física. Bom, é uma coisa que eu posso dizer é que eu não sou religioso, nem sou ateu, não é? Mas eu acredito na existência humana. A primeira das coisas, antes de eu dormir, tem uma planificação que eu faço. Eu faço para o dia. Eu começo a meditar, não é? Começo a meditar nesta missão que vou ter que fazer no dia seguinte. A primeira coisa, coloco a minha planificação, os primeiros pontos, né? Quem são as pessoas que vou ter que trabalhar com elas? Olho a minha planificação, a minha agenda, olho se a minha agenda está incluso a mim mesmo, porque eu tenho que me incluir na minha própria agenda, não é? E quem são as pessoas que vão ter que trabalhar comigo? E quem são as pessoas que vão ter que se beneficiar dessas minhas ações, não é? Mas quem é a pessoa que vou alcançar? São adolescentes, são jovens, são as raparigas, são os homens, não é? Mas como fazer isso? Então, eu faço as minhas preparações, as minhas planificações, de modo a não prejudicar a outra. Então, isso para mim tem sido o meu principal. Isso eu aprendi com meu pai. Ele disse: cuidado, tudo
e pensas em fazer, primeiro tens que perceber que não vais prejudicar ninguém. Não vais prejudicar a ti, não vais prejudicar aos outros. Cada decisão a tomar, tens que pensar primeiro em ti, segundo nas outras pessoas. Como que as outras pessoas vão estar? Como que as outras pessoas vão se sentir? A partir dali, vamos ter já uma coisa para falar. Então é nisso que eu tenho pensado. Muito bem. Um pensamento de pai para filho. E às vezes quando eu chego ali, converso com os meus colegas, eu digo, olha, não esquece, há um pensamento de pai para filho, vocês devem ter. Quando eu digo que o pensamento de pai para filho, ele já sabe. Tem que pensar primeiro nele e nos outros. Não temos como. Para todas as ações que nós temos que fazer, temos que pensar primeiro em nós e nos outros. Porque muitas das vezes as pessoas dizem, não, eu tenho sempre, por tudo que eu faço, sempre penso nos outros. Sim, você pensa nos outros. E em ti? Você tem que pensar em ti. A tua saúde mental, não é? É isso. Tens que pensar em ti. Não é? Tem que se cuidar. Tens que se cuidar, tens que insistir sempre em ti. Será que estou bem hoje? Vou conversar. O que vou conversar? O que vou conversar vai afetar a quem? A mim e os outros. Não é? Há dias atrás eu vi uma publicação que andou nas redes sociais que encontrou o irmão de alguém e as pessoas, além de a pessoa, porque é uma pessoa que começa com as coisas na história sempre, é irmão do Amânio. Epa, é irmão do Amânio que foi encontrado. A pessoa, além de estar a falar do meu irmão apenas, então mete o meu nome. Então, a pessoa não pensou primeiro em mim. Não é? Hoje, quer dizer, aquilo que vai ser de mim, na minha saúde mental, não pensou do que estou a pensar. Não é? Então, há coisas que as pessoas fazem sem pensar nos outros, só pensar no seu ego. Então, isto para mim chega a criar constrangimentos fortes, constrangimentos devastadores para toda a comunidade. E a desinformação das informações. Aqui a pessoa cria uma desinformação que nem tem nada a ver com aquilo que nós estamos a dizer, estamos a pensar. Não é? Esquecendo de que é uma pessoa que precisa de por exemplo, eu tenho cerca de 180 ativistas que nós temos. E sempre garanto que a informação chegue ao supervisor, chega primeiro ao oficial chega ao supervisor e chega ao ativista. A informação tem que ser a mesma. E criem condições que, olha, colegas, criem grupos de WhatsApp. Esses grupos de WhatsApp é para permitir que a informação circule da mesma maneira. E a informação que eu circulo, que eu envio para o grupo dos oficiais, tem que ser a mesma informação que tem que servir para a equipe dos supervisores. Não devemos alterar. É uma informação que eu estou a dar. Então manda essa informação e os ativistas vão ter, para não correr o risco da desinformação. Desinformação. Porque, quer dizer, e às vezes nós nem sabemos por que as pessoas criam esse tipo de desinformação para ganhar que tipo de protagonismo.
Que tipo de protagonismo que a pessoa quer? A pessoa não quer saber, não quer nada. Apenas só vão se ver lá. Para depois, desculpa lá. É a expressão que eu uso. Desculpa lá. Mas já estragou muita coisa. A credibilidade, a imagem que a pessoa foi criando durante todo esse percurso, não é? Foi-se estragando. Foi-se estragando. Então, não vale a pena fazer coisas que sem ter. Tem que pensar primeiro em mim, conforme eu falei, nos meus supervisores, nos meus oficiais, nos meus supervisores, nos nossos ativistas. Como que eles vão estar? Como que eles vão estar? Neste momento que estamos já a conversar, os colegas estão a participar num evento internacional. Não precisa estar lá. Mas os colegas vão estar lá. Depois vão dizer: tivemos um encontro, foi assim, 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 e tomamos esta e aquela decisão. Estão seguros? Estamos seguros. É aquilo que precisavam. Sim, é aquilo mesmo. Então, vamos avançar. Não podemos parar. Eu acredito, se eu estivesse lá, nesse tal encontro, não é, via Zoom, a coisa seria outra, não é? Porque eu não iria falar. Tal como eu disse, eu sou contador de história. Ia contar uma série de histórias, não é? Uma série de histórias que não iria terminar, talvez, o encontro já. Ia contar histórias que eles mesmo iam cabeça e rir até se fartarem, né? Porque eu gosto de contar histórias, mas são histórias reais, às vezes, que aconteceram comigo. São histórias que, por exemplo, eu costumo contar, sim, ainda eu tenho tempo, né? Contar uma história. Eu acho que as minhas histórias são engraçadas, né? No tempo, meu pai tinha cabritos. E eu que tinha a responsabilidade de levar os cabritos para procurar a boa relva, né? Mas nós vivíamos numa casa, num condomínio precário. Nós lá na nossa zona, no Xamanculo, falávamos compound. Não. Ok. Mas ali no compound não tínhamos um quintal grande. O espacinho que tínhamos era somente um sitinho só, que deixavam aqueles cabritos. Naqueles dias que volto com os cabritos, também trago um saco com aquela erva toda lá, ou aquele capim. Mas já um dia que a situação foi outra, não é? Uma cabra estava prenha, é isso que seja, né? Epa, e agora? Parece que o assunto já está quase. Então, o barulho que nós ouvimos naquela noite, naquela madrugada, foi terrível. Então, porque à noite, as cabras tinham que dormir conosco. Então, nós dormíamos na esteira, ao lado, e as cabras tinham que ficar embaixo da mesa. Então, nós assistíamos tudo ali. Veja só, nós assistíamos quase tudo o que tinha que acontecer. Então, a cabra, quando começou aquele processo todo de tirar, eu vi as cabras, aquela cabra toda, acho que foi o que me fez não comer carne até hoje. Então, isso para dizer que eu não como carne por causa dessa parte que eu vi em 1990. Então, logo quando vi aquela situação toda, o sangue ali, que estava saindo, que estava sofrendo aquela cabra,
Então me fez a repensar em consumir carne. Então cancelei o consumo de carne. Não porque eu sou totalmente vegetariano, né? Porque eu consumo peixe, né? Consumo peixe, mas a parte relacionada com carnes, por aí em diante, tive que quebrar logo aí mesmo. Então eu conto a história, as pessoas quando me pedem, não como carne, por quê? Então eu às vezes tenho feito omissão de algumas histórias. Não como porque não como. Mas a real história foi essa. Que vi aquela cabra a sofrer, a tirar as suas bebezinhas de onde que teve, assim, né? Entrou. Foi muito triste, né? Foi muito triste ver aquele tipo de... Eu tinha 10 anos, né? Então, aquilo ali ficou na minha mente até hoje. Sim. Não gostei da forma, porque não tinha espaço, conforme eu falei. Era uma casa que cada um que passasse da rua podia ver que aí estão a dormir. Não. Então, foi coisas que esquisitas, mas aconteceram. Muito bem. Queremos agradecer este maravilhoso chá de liderança por ser servido, que muito nos edificou, na medida em que foram histórias de vida e que vieram alimentar as nossas vidas. Desejamos que o Criador continue a lhe conceder bom ânimo, de forma a lhe inspirar, para que a sua mão esquerda tenha bênçãos e prosperidade, a sua mão direita uma longa vida para contar mais histórias, para edificar outras vidas. Muito obrigado por esta oportunidade. E tenho a certeza que vou contar a história de hoje também, que já faz parte das minhas histórias, né? Tal como eu disse, sou contador de história, né? E que os outros que venham cá também possam contar suas histórias sobre lideranças. Pelo exemplo, né? Pelo exemplo, porque precisamos desse tipo de exemplos para nos alimentar a nossa alma. As histórias alimentam a nossa alma. A nossa liderança alimenta também o nosso espírito. Sabemos que por detrás de nós temos vidas que estão a acontecer. Amém. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais. Nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA. Nossos aplicativos para plataformas Android, LOApp. Nossa webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.